Olá pessoal, boa noite. É um prazer estarmos juntos novamente em mais um encontro original nosso no 7 às 7, os 7 minutos às 7 da noite. Depois de algumas semanas revendo alguns temas que nós tratamos inicialmente, com gravações originais apenas na segunda-feira, nesta segunda, dia 8 de fevereiro de 2021, nós estamos reiniciando uma série originais de vídeos curtos, devocionais, para a sua reflexão e edificação espiritual, aos 7 minutos às 7 da noite. Nesta semana nós vamos refletir sobre a expansão e a consolidação da visão missionária na Igreja Apostólica. Então, a expansão missionária da Igreja Apostólica e a consolidação da sua visão, conforme está descrito no livro de Atos dos Apóstolos. Ao final do vídeo você pode ver um link no qual você tem a oportunidade de ouvir uma mensagem completa a esse respeito. Mas hoje nós vamos dar início a esta reflexão, começando com um texto inicial, o texto que dá abertura ao livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Depois das apresentações, da introdução, do prólogo, Lucas escreve as seguintes palavras a partir do versículo número 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista de todos, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Esse texto sagrado nos introduz o conteúdo do livro de Atos dos Apóstolos. Nas palavras finais de Cristo, nós encontramos a introdução deste livro. O livro se inicia com esta despedida de Cristo, a última advertência, apresentando a comissão à vida da igreja. Há uma outra série de estudos que nós refletimos também sobre as comissões de Cristo. Você pode encontrar na playlist anteriormente, assim como uma mensagem ampliada também na playlist de mensagens, não a de teologia, mas a de vida cristã. O que nós vemos aqui? A Bíblia nos diz que mesmo depois de Cristo ter passado os 3 anos desenvolvendo o seu ministério junto com os apóstolos e discípulos, depois de ter anunciado sua missão, sua obra, sua morte e ressurreição e ter experimentado tudo isso, ainda havia uma confusão e uma série de dificuldades de compreensão na vida dos discípulos de Cristo originais. Ora, isso não é um privilégio da nossa geração nem da nossa época. A verdade é que, mesmo tendo Cristo como Senhor e Salvador da vida, nós ainda estamos em um processo de transformação da nossa mente, como Paulo escreve aos Romanos, renovação da mente pela transformação da palavra de Deus. Havia uma tradição forte, acumulada ao longo de gerações entre os judeus, de uma expectativa até equivocada quanto à atuação do Messias. Ainda que eles reconhecessem que Jesus era o Salvador, o Filho de Deus, eles ainda tinham expectativas naturais de projetos terrenos de Israel, dos judeus, da expulsão dos romanos. E por isso os discípulos perguntam: será este o tempo em que restaures o reino a Israel? A resposta de Cristo é muito importante. Ele diz: olha, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Em outras palavras, a realização plena da restauração do reino de Deus aqui na terra, com as implicações com reinos, governos, povos e a vida natural como nós a conhecemos, é um projeto que está na agenda de Deus, não para este momento. Este momento, o reino de Deus é experimentado na sua natureza espiritual, a transformação de vida, de corações,
de tal maneira que, como novas criaturas e como cristãos, nós somos chamados para atuar em nosso tempo, dando testemunho de Cristo. E aí Cristo corrige a visão dos discípulos. O versículo 8º começa com a conjunção adversativa, portanto apresentando uma ideia contrária, como se Cristo estivesse dizendo, diferente do que vocês imaginavam, restauração de reino terreno, né? Esta que está na competência do Pai, e ele vai desbaratar, eliminar todos os inimigos seus em ocasião oportuna, quando da própria volta de Cristo Jesus. Diferente disso, numa ideia muito contrária, o seu foco, a sua concentração deve ser na sua vocação essencial como testemunhas de Cristo. E aqui cabe para toda a igreja. Jesus diz, mas, diferente dessas suas preocupações, a sua competência deve ser em ser minhas testemunhas. E para isso eu lhes capacitarei com o Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. É esta a palavra de Cristo. Ao invés de ficar preocupado com a eliminação dos problemas da oposição do pecado aqui, algo que não vai ocorrer até a volta de Cristo Jesus, a eliminação de toda luta, de toda oposição ao mal aqui, vocês devem se concentrar em ser minhas testemunhas. E disse o Senhor Jesus qual a abrangência disso. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ele não diz primeiro em Jerusalém, onde vocês estão, depois na unidade étnica e nacional, que é a Judéia, depois vocês ampliam para aqueles povos próximos, com cultura próxima, mas já distintos, que são os samaritanos, até por fim olhar para os confins da terra. Não. A competência da igreja cristã desde o início é testemunhar de Cristo concomitantemente, onde ela está e até os confins da terra. Portanto, o esforço da igreja é testemunhar na minha família, com os meus amigos, na minha cidade, no meu bairro, participar da obra de evangelização do meu país, dos povos vizinhos próximos, culturas e línguas próximas, e até aqueles mais distantes, que estão além do oceano, em outros continentes, com línguas muito distintas e religiões muito distintas. Como igreja do Senhor, todos nós somos chamados para tomar parte nesta obra gloriosa. Você também é. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nós te rendemos graças pela tua palavra, por este chamado glorioso que tu nos fazes de tomarmos parte no testemunho universal do Evangelho. Ajuda-nos, ó Deus, abençoe-nos para sermos boas testemunhas desde onde nós estamos e até onde tu dispuseres a tua igreja para testemunhar. Abençoe-nos ao longo desta semana também, que agradecemos o privilégio de retomarmos este contato e pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Até breve. Até amanhã.